Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos debatendo sobre qual é o melhor momento para casar. No último bloco, citamos algumas razões que pessoas casam hoje, ou fuga, ou a questão de liberdade sexual, ou liberdade de paz, ou questão financeira, mas são razões que ela acha que está saindo de uma situação e está entrando, às vezes, em outra muito pior, porque ela pensa que se resume a isso, o casamento, e vai muito além. Mas está interessante, tem aqui uma situação muito atípica, ou típica nos dias de hoje, na verdade, um rapaz que fala o seguinte: André, eu já tenho mais de 30 anos, a moça... E olha o que ele fala, foi interessante. Eu estou em um relacionamento que, inicialmente, eu entrei nele meio despretensioso, não esperava nada. Que a gente já tocou um pouco nisso, né? De pessoas que entram, estou sozinho, vou namorar para ter alguém. Isso é um erro. Quanto mais você se resguarda, quando você começa a namorar, você tem mais para oferecer, como falou o pastor Luciano. Mas ele falou assim: eu entrei despretensioso, porém me apaixonei, essa paixão agora virou amor. Nós estamos pensando em casar, mas... como eu havia entrado, né, com despretensão e cheguei agora a amar, nunca tinha notado, já tinha notado, mas nunca levei em relevância que a moça tem um filho. E eu estou realmente amando essa mulher, penso em casar, mas penso duas vezes, porque ela tem um filho. E se já é diferente, já é difícil um casamento, imagina você entrar para ser esposo e pai ao mesmo tempo. Então ele está com algumas dúvidas. E, de fato, quando você entra em um casamento onde tem bagagem, já tem as suas dificuldades. Agora, quando a gente está falando de uma criança... não sei o que as pessoas têm a falar para esse rapaz, dificuldades que ele vai enfrentar, como ele pode pensar, embora ele ame agora, pense bem, converse bem com essa moça, para deixar alguns parâmetros colocados, porque quando entra um filho, aí é um link para a pessoa que ela já teve relacionamento anteriormente, se tiver um filho deles biológico, vai amar mais um ou outro, ele vai ter que saber lidar com uma situação dessa, senão pode virar um inferno também essa situação. Então. Olha, sendo realista, a gente tem que ter o seguinte: a cabeça da mulher é um universo, a cabeça do homem é outro universo. Isso aí a gente acompanha por experiência. Quando um homem entra num relacionamento em que a mulher já tem um filho, ela está casando com aquele camarada, o camarada está casando com ela, mas ela tem que se deixar, ou tem que permitir que ele seja o pai dessa criança. Caso ele identifique que ela não vai deixar, ele não pode adentrar nesse relacionamento mãe e filho, porque vai dar problema. Geralmente, a mãe ela tem um sentimento protetivo a seu filho. Ela vai reconhecer definitivamente o pai daquela criança. Ela vai manter um relacionamento, um casamento com essa pessoa, mas mesmo assim ela consegue, ao mesmo tempo, identificar quem é o pai dessa criança. Então, ele que está entrando num relacionamento, ele tem que ter essa maturidade para poder lidar com esse problema. Porque senão ele vai misturar tudo, vai vir um outro filho, ele acaba dando preferência ao filho dele e abandonando aquela criança que não tem nada a ver. Gente, eu não sei a experiência de vocês, mas na nossa igreja é muito comum, muito comum. Acho que está sendo comum com todo mundo, né? E assim, a maior crise nossa é que normalmente a pessoa rejeita aquele filho. É o nosso caso. Sempre nas situações é a mesma coisa. A pessoa rejeita aquele filho dizendo: não, esse filho não é meu, esse filho é seu, esse filho não é meu. Então, o que a gente tem dito para o casal é: vocês estão casando e se ela tem um filho, você precisa adotar essa criança como seu filho. Amar incondicionalmente, cuidar, proteger, orientar com os seus limites, porque às vezes o que a gente tem visto também é um rapaz que ele quer ser muito duro com a criança e a mãe diz: não, você não é o pai. Então tem que ter limite até para isso. E tem outro lado também. Você está falando de uma eventual situação do filho não ter pai vivo. Mas pode ter pai vivo que não quer que o outro não queira ser pai dele. Não, a gente tem esse problema toda hora. Então, que a criança às vezes chama o outro de pai, aí dá um problema. Não, ele não é seu pai, eu sou seu pai. Aquela declaração terra à vista? Tá. Amigo, você que mandou esse problema à vista. É problema. Pode ignorar, que isso é um problema bom aí. Eu acho que tem que chegar e conversar. Antes de casar, sentar, colocar os pingos, tudo certinho, bonitinho, tipo um contrato, um acordo bonitinho para poder seguir. Mas o interessante é que tudo antes, na hora, depois, quando tiver que dar mas problema, dá também. Vai dar No problema. caso do telespectador, a preocupação dele não é nem se ele vai poder ter a criança como filho. Ele fala assim: André, eu não sei nem se eu estou preparado para ser esposo, muito, muito menos pai. Porque no momento que ele casar ali, ele não é esposa, ele é pai. Mesmo que indiretamente, mesmo que ele... ele vai ser o pai daquela criança. Se a mãe que cria, a mais nessa ele relação, vai ser o pai. ele não pode ignorar. É um complicador a mais nessa relação, ele não pode ignorar André. isso. Tu vai falar para não casar, né? Não. Quantos... Mas assim, se o cara apresenta, eu tô com Quantos medo, anos pra ele mim tem? isso aí é pra 30. buscar 30 e poucos anos. O cara tem 30 anos e tá com essa dúvida.
Na verdade, eu acho que essa mulher não merece ele não, cara. Na boa. E muito menos essa criança. Acho que ele vai ter um péssimo exemplo de padrasto em casa. 30 e poucos anos, uma dúvida tão simples como essa. Ele já começou errado, né? Mas Deus vem e conserta todas as coisas. Como ele falou. Já começou errado. Não significa que vai terminar de forma errada. Perfeito. Mas aí ele usou uma palavra interessante. O amor. O amor que eu conheço lança fora todo medo. O amor que eu conheço amadurece e passa por todos os problemas. Agora, de fato, se ele acha que não está preparado para se casar e tem mais de 30 anos, então ele precisa realmente rever a vida dele e começar a construir uma nova história para a vida. Eu acho engraçado esse pessoal com mais de 30 anos totalmente imaturo. Eu acho interessante. Não, mas deixa eu botar uma coisa também. Eu também não vou ficar jogando pedra e julgar, porque, eu acho que só entendo o pastor Luciano e concordo até com ele. Está com dúvida, meu querido, porque, não sei, então não entra, não. Exatamente isso, na verdade, se a mulher, se eu pudesse falar com a mulher, olha, se ele está com dúvida por causa do teu filho, eu falo, então você não é pessoa, porque você vai ter que assumir eu e a minha, enfim, filha juntos. Mas a minha grande questão é o seguinte, querendo ou não, e aí se a gente pensar em longo prazo numa vida dessas pessoas a dois, essa pessoa está propensa a passar por situações. Por exemplo, o dia que essa pessoa, esse menino, vamos dizer que é uma menina, for casar, ele cria toda menina, vai casar. Quem que vai entrar com ela numa coisa? É o pai biológico, o pai que criou. Só para falar. Tá entendendo? Conforme, pastor, isso aqui é um conflito constante. Não é uma coisa que tem 30 anos já só resolvido. Ele vai ter que se resolver isso diariamente. Mas a gente tem que se preparar para esse tipo de conflito, porque a sociedade mudou, a família mudou. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Peguei um caso, olha a situação. Pastor, me apaixonei por uma mulher, só que ela foi casada com uma outra mulher e adotaram uma criança. E aí? Nem espera. Não, você derruba, mas é a nossa realidade, gente. Esse caso aí é pinto diante desse outro. Não chega nem aos pés. Como é que você vai aconselhar um homem desse? Se apaixonou, a mulher largou... sexualidade e tudo misturado entende? No mesmo bolo. E ainda vem pode com uma ignorar bagagem... que uma recaída pode acontecer. Não, se o filho do homem libertar, verdadeiramente está livre. Mas se não for o filho do Exatamente. homem, complica. Então, a gente tem que estar preparado para todas essas mudanças, porque esse caso aí é tranquilo. Esse é o inicial, né? Vamos admitir que eu me separasse. O pessoal está com medo já de casar, que está assistindo. Olha, imagina você. Você quer ver como é que... Vamos inverter o caso desse rapaz. Então, eu me separei da minha mulher, tenho uma filha de 10 anos, 12 anos. Uma hipótese, fazer uma parábola aqui. Então, eu tenho uma filha de 12 anos, me separei da minha mulher. Minha mulher vai viver com outro homem. Eu não vou deixar minha filha viver com esse outro homem, não. Eu, César de Andrade, não deixaria. Radical, não tem assunto, não tem negócio, ponto final. Ó, você vai viver com ele, o problema é seu. Agora, minha filha não pode ter contato com ele. Essa é a minha personalidade. Eu sou assim. Não tem quem seja diferente? Eu sou assim. Então, se eu tivesse, estou querendo entender esse caso, estou me colocando. Se eu tenho uma filha de 12 anos hoje, me separo da minha mulher vai viver com outra pessoa, isso é problema dela. Agora, minha filha, menina, não teria contato com ele. Isso é a minha personalidade. Não entendo, mas aí você não poderia sua filha ter contato também? Entendeu? O que eu estou mostrando que o caso é complexo. A menina não vai ter pai nem mãe. Entendeu? Vai ser sozinho. O cara não, vai ter o pai, você pai dela e a mãe agora. É o seguinte, porque é complexo. Uma situação dessa engloba tudo isso. Porque às vezes você parou porque era isso, e o pai não quer. Ele tem que pensar nisso, ele tem que saber disso. Esse jovem, isso vai ser a história de milhares, ele tem que entrar nesse relacionamento com um projeto de família. Entendi. Se vai incluir a criança, eu não sei, mas ele tem que apresentar um projeto para ele não enganar a pessoa que ele está casando. Para depois, você falou que ia adotar minha filha, agora rejeita. Ele já tem que apresentar, olha, o nosso problema é a sua filha. Então não tem relacionamento. E, pastor Luciano, isso aqui, nem a própria moça sabe se ela vai conseguir viver com esse problema. Ele é que está falando, mas será que a mãe da menina... Exatamente. Não é verdade? Claro, pô. Nem ela sabe o que vai dar isso aí. É interessante que o pastor César pontuou, porque aí também tem que ver o histórico desse rapaz. Embora seja ele que esteja perguntando, mas se tem uma filha de adolescente, por exemplo, e a mãe resolve casar com uma pessoa assim, e não conhece o histórico, daqui a pouco ele não está olhando mais para a mãe, mas está olhando para a filha. É mais um problema. Tem muitos casos desses. Exatamente. Então é um ponto que precisa ser considerado, sim. Se você está num tipo de relacionamento, é aquilo que a gente fala, converse, não tenha, senta. E quando eu falo, não é conversar sobre sentimento, não, eu te amo de uma maneira. Aquilo, poxa, mostra um projeto, olha, se for isso, um dia que eu for casar, a gente já assume, vamos conversar com o pai, bota na mesa se o pai estiver vivo, olha, vai morar aqui, posso adotar? Não, vai ficar ali. Tem que apresentar, e eu acho que quando a pessoa entra num relacionamento desse, primeiro, tem que entender o relacionamento dessa mulher com o ex-marido. E se ela for tomar uma decisão disso, tem que incluir esse cara.
Eu sei que é difícil para algumas, talvez isso seria, chama ele para entender como ele vê tudo isso, porque se for como o pastor você falou, olha, eu não quero que ele tenha contato, o cara vai entrar num relacionamento que a moça tem uma filha, que o pai biológico não quer que ele tenha contato, vai ser um troço assim. E difícil. se ela foi casada, vê a legalização da documentação. Também tem isso, esse ponto. Não é isso? Mas aí eu deixo com... Mas eu acho assim, boa. claro, eu não sei se todos fazem, mas às vezes é interessante incluir tudo isso, porque você tem que pensar no futuro dessa criança. Não é Gente, toda soma vai piorando, né? Enquanto são 2, é terrível. Tem 3, vai tendo mais gente. Esse casamento vai ficando cada vez mais difícil. Está parecendo queijo suíço. Queijo suíço é aquele queijo cheio de furo, não é isso? Então, quanto mais queijo, mais furo. Quanto mais furo, menos queijo. Qual a conclusão? Quanto mais queijo, menos queijo. Quanto mais casamento, menos casamento? Não sei, mas vamos para o rápido break e daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados. Vamos tocar mais uma coisa muito pontual sobre essa questão de relacionamento, que eu acho que é interessante. Aqui é uma mãe falando que a filha dela já há um tempo vem querendo casar, ela é de menor. E ela falou, o meu grande tabu é porque ela é de menor. E eu acho, às vezes, até uma bobagem isso. E ela falou, aconselho minha filha, quando você fizer 18, parece que ela está com 17, você pode casar. 17 para 18, qual é a grande diferença? Porque é de menor ou de maior, isso vai mudar muita coisa na escolha. Mas eu falo, o rapaz é bom, a nossa família nos conhece. O que você acha quando a filha é de menor e quer casar? Mas, enfim, para mim, ser de menor é um tabu. Às vezes existem essas bobeiras, a gente também tem essas bobeiras. De menor, qual a idade, não sei o quê. Porque 17 para 18, qual é a grande diferença? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta no Sai Daí, Antenados volta já já.